Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre deformidades congênitas. Bom, esse tema já começa com uma situação um tanto controversa, né? Deformidade é uma palavra que às vezes assusta um pouco e que causa muitas vezes uma grande ansiedade, principalmente nos pais. Congênitas são porque surgem após o nascimento e vêm de alguma alteração de formação que se inicia logo que o bebê se forma ainda no útero. Portanto, até escolher a palavra mais adequada para falar sobre esse tema é importante. E nós vemos alguns tipos de sinônimos, como malformações congênitas, erros de formação, e muitas vezes isso pode até trazer, de uma forma totalmente injusta, uma sensação de culpa. Então, o primeiro ponto quando nós falamos desse tipo de problema é que coisas acontecem e muitas vezes sem nenhuma intenção de parte de ninguém. Deformidades congênitas são muito comuns. Talvez eu diria para vocês, estatisticamente, é tão difícil não ter nada como é comum ter alguma alteração pequena. Muitas dessas deformidades precisam de tratamento. Nós temos deformidades que ocorrem em áreas visíveis, em órgãos internos. Muitas dessas deformidades visíveis vão necessitar de alguma abordagem médica em algum momento da vida. Por que elas ocorrem é uma pergunta que nós sempre fazemos. Algumas delas são consequências de erros na formação que ocorrem de uma maneira totalmente involuntária e aleatória e não são erros que são muitas vezes mapeáveis. Algumas vezes nós conseguimos encontrar o problema e definir que esse problema aconteceu do que nós chamamos de uma mutação, ou seja, naquele momento em que as células estão se multiplicando e se formando, pode acontecer um pequeno desalinhamento daquela rotina normal. É mais ou menos como um computador que pode ter um probleminha quando um programa roda e nós descobrimos que foi algum defeito de programação, não obrigatoriamente feito por alguém. É mais ou menos assim, afinal nosso corpo humano parece muitas vezes uma máquina que tem que funcionar em sintonia. Existem, no entanto, algumas malformações ou deformidades que são consequências de alterações genéticas que são herdadas do pai ou da mãe, ou eventualmente de outros familiares. Nesses casos, existe uma certa importância em sabermos se essa alteração pode ser transmitida para gerações futuras. Nesse momento, é muito importante, inclusive, a participação do geneticista para aconselhar o casal sobre o risco de uma geração futura que pode também trazer o mesmo problema. Em cirurgia plástica, as deformidades congênitas mais comuns, que são focos de nosso tratamento, são aquelas que incluem alterações na face, como as fissuras labiais, as fissuras palatinas, as deformidades das pálpebras, do nariz e da boca, bem como as deformidades também que ocorrem nas mãos. Estas são as mais comuns. Logicamente, existem outras em qualquer região do corpo e muitas delas necessitam, em algum momento da infância, de uma abordagem cirúrgica, que pode ocorrer nos primeiros dias de vida, por exemplo, nos casos de alterações e deformidades da coluna vertebral, e outras que você vai tratar eventualmente na adolescência ou na idade adulta, ou se o paciente desejar, quando a deformidade é apenas estética. Nós iremos discutir em vários vídeos na sequência cada uma delas em relação àquelas que são mais comuns e, mais importante, quem cuida e como se cuida. Se a gente consegue resolver isso sozinho ou se nós precisamos de uma equipe, e na grande maioria das vezes sim, compostas por profissionais das mais diversas especialidades que juntos formam um grande time que vão cuidar dos nossos pacientes. Até lá!